Certamente você sabe adicionar quantidades, manualmente. Se sabe, então é claro que você já pegou lápis e papel para executar aquele famoso algoritmo da adição de quantidades em colunas de algarismos. Sim, aquele em que calculamos a soma das quantidades de forma indireta, através da adição de seus algarismos devidamente ordenados em colunas. Já se perguntou alguma vez de onde vem este algoritmo e por que funciona? Sem utilizar do formalismo matemático, mas observando ideias e principais resultados provenientes da aritmética elementar, eu irei desvendar com você, por meio de exemplos, as correspondências entre as etapas do algoritmo da adição e suas respectivas representações nas expressões numéricas. Com tudo o que precisará ser visto aqui, você certamente terá os seus conhecimentos aprimorados sobre o uso das regras da adição de quantidades. Olá, vamos conversar sobre aritmética para principiantes no Ciência Explicada? Eu sou o Alexandro Jacob. Você tem o hábito de conhecer as limitações e as situações de uso das ferramentas matemáticas que você usa? Deveria saber. E o que você sabe do algoritmo da soma em colunas? A partir de uma expressão numérica com adições de quantidades, se você souber executar o algoritmo de forma correta, conhecendo ou não as suas propriedades matemáticas e as suas ressalvas, você conseguirá calcular a soma. Usando conhecimentos elementares da aritmética de quantidades, que é um ramo da matemática cujos resultados têm inúmeras aplicações em nosso cotidiano, neste vídeo eu pretendo construir com você o algoritmo da soma em colunas etapa a etapa. Comecemos pelo mais trivial. Seja a expressão numérica com a adição de 1 com 2. A primeira parcela é a quantidade 1. A segunda parcela também é quantidade, e é 2. A soma de 1 com 2 é 3, que também é quantidade. Parece um resultado óbvio, mas é a base de sustentação do cálculo da soma. Adicionar quantidades resulta sempre em um resultado chamado de soma, que também é uma quantidade. Isso vale para a adição de qualquer número de quantidades em uma expressão numérica. Da mesma forma que pudemos obter uma quantidade a partir de uma soma, uma quantidade qualquer também pode ser decomposta em uma adição de outras quantidades de menor valor. Essa é uma constatação muito importante da aritmética de quantidades e é fundamental para iniciarmos a nossa conversa. Veja no exemplo a seguir uma propriedade interessante da adição. Vamos retomar a expressão numérica do exemplo anterior com a adição das quantidades 1 e 2. Observe a quantidade 3, que agora pode ser reescrita como a adição das quantidades 2 e 1. Sim, 3 é a soma de duas formas distintas de expressão numérica com as mesmas quantidades, 1 e 2, e as mesmas parcelas. A quantidade 3, a soma, é a mesma. Logo, é verdadeiro que ambas as expressões numéricas se equivalem. 1 mais 2 equivale a 2 mais 1. Vimos aqui que expressões numéricas com adições da mesma quantidade de parcelas e as mesmas quantidades, não importando a ordem dessas parcelas, são equivalentes. É a chamada propriedade comutativa da adição. Há outra propriedade muito interessante ainda. E quanto a associarmos, agruparmos quantidades em uma expressão numérica? Veja como isso funciona. Vamos adicionar as quantidades 1, 2 e 4. Primeiro faremos o cálculo mental das quantidades 1 e 2. Os parênteses contendo 1 mais 2 indicam que esta adição será efetuada antes da outra na expressão numérica. A soma de 1 com 2 é 3. Agora o 4 é adicionado a 3 e resulta finalmente em 7. Há também uma outra forma de se calcular a soma de duas em duas parcelas. Agora faremos primeiro o cálculo mental da adição das duas últimas quantidades, 2 e 4, que resulta em 6. Por fim, 1 mais 6 também tem soma 7. Repare que as duas formas de cálculo da expressão numérica chegaram ao mesmo resultado, 7. Vamos inverter a ordem dos números na segunda expressão. Em sendo a mesma quantidade 7 para ambas as expressões, então estas são equivalentes. A ordem do agrupamento das parcelas não alterou o resultado da soma.
As parcelas entre parênteses para quaisquer agrupamentos de quantidades têm prioridade de cálculo sobre outras quantidades na expressão numérica. A soma de uma expressão numérica não é afetada por qualquer ordem de cálculo de quaisquer agrupamentos de parcelas. É a chamada propriedade associativa da adição. Na adição de quantidades, você é livre para criar agrupamentos para a finalidade que for mais conveniente. Nos dois exemplos a seguir, eu farei a decomposição das quantidades em parcelas com valores que têm um significado especial no sistema posicional de numeração. Observe a quantidade 19, que pode ser decomposta na adição da quantidade 10 com a quantidade 9. A parcela à esquerda, 10, é a maior quantidade com dois algarismos com 0 à direita. Repare que o termo de um algarismo, 9, corresponde em 19 ao algarismo mais à direita, enquanto a quantidade 1 do termo 10 corresponde em 19 ao algarismo mais à esquerda. Observe agora a quantidade 419. 410 mais 9 resulta na soma 419. 410 é uma maior quantidade de três algarismos com um zero mais à direita. Esta quantidade pode ser ainda convenientemente decomposta na adição de 400 com 10. 10 é a maior quantidade com dois algarismos e um zero à direita, e 400 com três algarismos e dois zeros à direita. Retirando os parênteses para uma visão mais clara, 419 é o resultado da adição de 400, 10 e 9. A parcela com 9 corresponde ao algarismo mais à direita de 419, a com 10, especificamente 1, ao algarismo do meio. Por fim, a com 400, no 4, ao algarismo mais à esquerda de 419. Você se lembrou do empilhamento de algarismos no algoritmo da soma? Então percebeu que as quantidades segregadas apresentadas nas igualdades se referem exatamente àquelas da representação em colunas. A regra dessa decomposição conveniente de quantidades é interessante para avaliarmos a estrutura dos números. Vamos avançar um pouco mais. Que tal agora aplicarmos essa decomposição logo no início de uma expressão numérica, contendo a adição de duas quantidades? Vamos adicionar a quantidade 12 à quantidade 35. 12 pode ser decomposta convenientemente em 10 mais 2. Com o mesmo critério, 35 se torna 30 mais 5. Retiramos os parênteses e reagrupamos as parcelas, quantidades com dois algarismos à esquerda, com um à direita, e recolocamos os parênteses para melhor entendimento dos próximos passos. Os termos entre parênteses com quantidades de um algarismo, 2 e 5, correspondem aos algarismos menos significativos dos números da expressão numérica original. Por outro lado, no termo com quantidade de dois algarismos, 10 e 30, há uma correspondência com os algarismos mais significativos, os da esquerda. É o empilhamento do algoritmo da soma de algarismos. Prosseguindo, do primeiro termo tem-se 40 e do segundo 7. E fazendo a composição das parcelas, obtemos finalmente 47. O empilhamento de algarismos fica muito claro com o agrupamento conveniente de quantidades com o mesmo número de algarismos nas parcelas da expressão numérica. Bom, agora temos condições de enfim iniciarmos a investigação da relação entre o algoritmo da soma em colunas e a expressão numérica manipulada. Vamos adicionar 42 a 51. Primeiro, fazemos a decomposição conveniente das quantidades e reorganizamos os termos usando o critério de quantidade de algarismos dos números. Da expressão numérica, agora utilizando o algoritmo da soma em colunas, executamos o empilhamento das quantidades. No termo de quantidades de um algarismo, fica fácil ver 2 e 1. Já do termo de quantidades com dois algarismos, é possível ver a correspondência dos algarismos mais à esquerda com os algarismos da coluna esquerda de quantidades empilhadas, 4 e 5. Agora, progredimos o cálculo da expressão numérica, efetuando primeiro o termo com quantidades de um algarismo para obtermos 3, da mesma forma que na coluna da direita do empilhamento. E fazemos a mesma coisa com o segundo termo com quantidades de dois algarismos para obtermos 90, onde na coluna de empilhamento à esquerda temos 9. Comporemos 90 com 3 na expressão numérica para obtermos a soma, que é 93. No lado do empilhamento, já temos este resultado pronto. Percebeu como está tudo conectado? O algoritmo da soma em colunas, na realidade, é a própria expressão numérica com termos convenientemente dispostos e com um procedimento de cálculo devidamente ordenado.
É uma ideia simplesmente fantástica. Agora, você deve estar se perguntando sobre como ficaria a expressão numérica manipulada quando da necessidade de carregamento, transporte de algarismos para agrupamentos mais significativos. Seguiremos o mesmo raciocínio do último exemplo, mas tomaremos alguns cuidados adicionais, conforme a próxima animação. Vamos calcular a soma de 106 e 37. Primeiro, vamos decompor convenientemente as quantidades para então reorganizarmos os termos segundo o critério de quantidade de algarismos nos números. Repare agora que temos parcelas de 1, 2 e 3 algarismos, isto é, as quantidades 6, 7, 30 e 100. Da forma do empilhamento, a partir dos algarismos menos significativos, 6 e 7, obtemos 13, que possui 2 algarismos. É hora do carregamento ou transferência de algarismos. 13 pode ser convenientemente escrito como 10 mais 3. Repare que 10 é quantidade de 2 algarismos e precisa ser transferida para o seu respectivo agrupamento. 3 permanece no mesmo agrupamento da expressão numérica e na mesma coluna do empilhamento. 10 é transferido, carregado para o agrupamento representado por 30, enquanto no empilhamento o algarismo mais significativo 1 vai para a coluna do meio. Do agrupamento de 30 mais 10, obtemos 40. E veja no empilhamento o uso da propriedade comutativa em 1 mais 3, que resulta em 4. Do agrupamento de 100, o algarismo 1 fica na mesma coluna. Agora, basta compor a quantidade de um algarismo com a quantidade de 2, e seu resultado com a de 3, 143. Eu acabei de atingir o meu objetivo. Chegando até aqui, você se deu a oportunidade de ter uma noção clara da construção da mecânica do algoritmo da soma em colunas. Parabéns! Antes de concluir o vídeo, no entanto, eu preciso trabalhar com você um outro conceito importante, sobre como interpretar eventuais lacunas de agrupamentos de algarismos da expressão numérica da execução do empilhamento. Veja o último exemplo. Vamos calcular do mesmo modo a adição de 91 com 18. Atenção ao empilhamento tanto via algoritmo quanto via agrupamento na expressão numérica. De 1 com 8, obtemos 9, ainda com um algarismo e ficando na mesma coluna. De 90 com 10, obtemos 100, que é uma quantidade com 3 algarismos. Atenção! 100 é o menor valor da terceira coluna e o algarismo 1 deve ser carregado para a posição correspondente, havendo uma lacuna na segunda coluna. O que fazer agora nesta coluna? Deveria existir um termo representando uma quantidade de 2 colunas, mas com qual valor em seu algarismo mais significativo, que está representado pela interrogação? Não existe uma quantidade que represente esta coluna. O sistema de representação posicional do número, por outro lado, indica que toda coluna em um número deve ser preenchida por um símbolo 0. Isso mesmo, quando lidamos com uma quantidade, qualquer algarismo 0 de sua representação, na realidade, é uma lacuna, pois não existe a quantidade 0. Por fim, compondo seus agrupamentos, obtemos 109. Ah, isso não é o que você esperava? Lembre-se de que estamos trabalhando com quantidades somente. Não há como se contar 0. Neste momento, estamos restritos ao universo dos chamados números naturais, que você já deve ter ouvido falar. Viu quanto você pode aprender na análise de um simples algoritmo? O que você aprendeu nesses poucos minutos irá ajudar você a ir muito além em temas correlatos da matemática. Mais fácil aprender um pequeno conjunto de regras e etapas de um algoritmo do que ter de aprender propriedades de números e identidades e expressões numéricas, correto? Os algoritmos existem para serem práticos e possivelmente de fácil uso. Para você continuar a progredir nos estudos, recomendo o seguinte. Primeiro, para fixar o entendimento em sua memória, assista novamente este vídeo e com ainda mais atenção. Pegue lápis e papel e faça anotações e tente reproduzir no detalhe todos os exemplos das animações. Segundo, retorne ao canal do Ciência Explicada
e assista novamente ao vídeo em que apresento só o algoritmo da adição em colunas de algarismos. Você aproveitará ainda mais do seu conteúdo. É hora de trabalhar, porque agora você sabe.